Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição 102. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar os princípios religiosos ou o idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe ao nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua era. Há decretos iníquos? Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com teus superiores, e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajude-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Lição 102. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar e nos abençoe com a lição de hoje, dando-nos o entendimento do que realmente está por trás dessas palavras e dessas citações de Jesus Cristo em relação a essa passagem do Evangelho de Marcos. Nessa passagem, os fariseus perguntaram a Jesus se era correto ou lícito pagar impostos a César. Jesus, conhecendo a malícia de seus corações, pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem nela representada. E eles responderam: de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus dissesse que não era para pagar os impostos, poderia ser preso por Roma, por incitar tumulto. Se dissesse para pagá-lo, pagar os impostos, seria odiado pelos judeus, que por sua vez, né, ou de uma certa forma, também não aceitavam pagar os impostos a Roma. Essa é uma das frases de Jesus que por si só fala, como muitas outras. Mas Emmanuel quis nos mostrar algo mais, o que está por trás dessa frase, o que está por trás de dar a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, a partir dessa ideia, Emmanuel nos convida a uma reflexão, esclarecendo que em todo mundo, ou em toda a sociedade, há homens que serão representados pela figura de César, traduzidas naqueles que são os responsáveis pela governança de uma sociedade,
O César está em todo o sistema. Na democracia, no parlamentarismo, nos reinados e até mesmo nas tiranias. Lá está o César. E lá estão as pessoas subordinadas àquele sistema. Só que Emmanuel nos alerta a entender que, em grande parte, que todo mundo, né, e que os homens serão representados pela figura de César, alertando-os que o governo de uma sociedade reflete em grande parte aquilo que representa o pensamento, as decisões e as escolhas da maioria dessa sociedade. Então, o César, que nos representa, ou que está lá para nos governar, foi eleito por nós. E representa a nossa ideia, os nossos pensamentos. É isso que Emmanuel quis dizer. E completando esse pensamento, Emmanuel fala que homens maus terão maus administradores. Homens corruptos terão administradores corruptos. Homens bons e justos terão estadistas ou uma governança boa, justa, igualitária para todos. Ou seja, segundo o merecimento de cada um. Seja qual for o sistema de governo, outro ponto implícito ou escondido é que em cada sociedade existem regras de convivência e obrigações, como o recolhimento de impostos, que se destinam ou deveriam se destinar a suprir as necessidades e os compromissos que mantêm essa capacidade de governar e, ao mesmo tempo, prover o bem-estar de todos. Se assim é, cada membro dessa sociedade, ou cada um de nós, tem o dever de cumprir as regras e as obrigações legais que se aplicam a todos. Se eu não cumpro o que devo, enquanto os outros cumprem, e ainda assim desfruto dos benefícios comuns, será que estou agindo corretamente em relação às leis divinas? Especialmente diante do ensinamento de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Se os impostos, ou se dar a César o que é de César, é necessário para a manutenção dessa governança, na qual eu estou inserido, sendo justo ou injusto, se eu não cumpro a minha obrigação, eu prejudico a mim e ao outro, não é? É isso que Jesus quis dizer. E aí que começa agora Emmanuel a nos mostrar que o não cumprimento disso também é um desrespeito à lei divina. Emmanuel, e nessa linha de raciocínio, que eu gostaria que fizesse a mim, se a lei é injusta, Emmanuel dá uma puxada de orelha e fala assim, Emmanuel pergunta-nos se existem decretos ou leis iníquas, isto é, injusta, que revelam perversidade. E lembra que anteriormente nós falamos que cada sociedade tem o legislador que colocou no poder, e muitas dessas ações governamentais refletem o pensamento comum daquela sociedade. Então, Emmanuel nos questiona agora se recordamos de cooperar, facilitar ou mesmo de aproveitar dessas situações em benefício próprio. Olha que puxada de orelha, né, Orlando? Se existem leis erradas, severas, se o sistema é desleal e não provém o bem comum, eu aproveito disso? Se eu participei, se eu participo desse governo, então, além de não contribuir, além de não agir conforme a legislação e como as leis humanas, eu ainda aproveito, de alguma forma, dessas brechas na lei ou em algum ponto para me beneficiar. Então, eu não estou cumprindo nem o que manda
dar a César e nem cumprindo o que dá a Deus. E ainda vem mais uma outra lembrete que Emmanuel nos faz. Se existem erros em leis ou atitudes dessa grandeza e que de alguma forma nos prejudicam, devemos lembrar da extensão de nossos débitos perante a providência divina. Será que isso que está acontecendo na nossa sociedade, ou já aconteceu, não é uma forma de resgate, talvez, coletivo ou resgate individual? É isso que ele quis dizer aqui. E assim sendo, Emmanuel nos orienta a sermos justos e corretos, viver em harmonia com nossos superiores e com as inúmeras instituições que lembram a figura de César. E finaliza orientando-nos a buscar o equilíbrio. E o equilíbrio, na minha opinião, é dar aquilo que é correto e devido a César. Eu vou repetir. Na minha opinião, o correto é dar aquilo que é justo e devido a César. Emmanuel fala que não é para dar vinagre. Aqui eu estou falando que é justo dar o que é, pagar o que é correto, o que é justo, por meio de um trabalho honesto e edificante, tendo, acima de tudo, a certeza que somos todos filhos de Deus. Então, o que eu faço em prol do bem comum, eu também recebo. E, entendendo essa última colocação de Emmanuel, que todos somos filhos de Deus, entendo que servir a Deus, sendo todos irmãos, é compreender que devemos fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, exercer nossos direitos como cidadãos, mas sem julgar, condenar ou fazer críticas maliciosas e cruéis. E sempre que possível, exercer a indulgência. Indulgência é não criticar, não gastar a imagem dos outros. É você, se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você pode ajudar, o faça, dentro das suas possibilidades, mas lembre-se que um governo se constrói com a ação de cada um. Principalmente por quê? Porque nós não sabemos o nosso passado, nem conhecemos o nosso futuro e a nossa conduta diante das situações que possam nos colocar à prova a nossa honestidade e os nossos princípios éticos e morais. No lugar deles, desses governantes, como nós agiríamos? Como nós nos comportaríamos? Será que faríamos o mesmo? Pensem nisso. Por isso, antes de julgarmos aquele que hoje estão diante de nós ou nos governam, devemos lembrar que também estamos sujeitos às provas e às experiências que a vida nos apresenta. Logo, o verdadeiro equilíbrio está em cumprir com os nossos deveres, exercer os nossos direitos e, ao mesmo tempo, agir com compreensão, com indulgência e respeito para o próximo. Isso é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Dessa forma, podemos compreender melhor o ensinamento de Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cumprindo nossos deveres perante a sociedade, sem esquecer que acima de todas as leis humanas estão as leis divinas de justiça, de amor e de caridade. Eu oriento quem quiser compreender melhor o que é servir a Deus e servir a humanidade, ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui é só os principais tópicos. Perdoai para que Deus os perdoe. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para serem julgados.
aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A prática da indulgência e fazer aos outros o que gostaria que vos fizesse. Atender a Deus e a César. Como nós podemos atender ou dar o que é de Deus? Desse jeito aqui. Mas cumprindo aquilo que perante a justiça dos homens é lícito e é correto, é nosso dever. Isto, na minha opinião, é também servir a Deus em tudo que fazemos nas diversas situações em que vivemos em sociedade. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, portanto, é cumprir nossos deveres perante a sociedade, sem esquecer nossos deveres perante a Deus. Eu espero que eu tenha me fazido entender e que tenha sido proveitosa as reflexões de hoje, para que nós compreendamos que, em sociedade, eu devo primar ou devo buscar fazer aquilo que é bom para mim e o que é bom para o outro. E o que é bom para mim e o que é bom para o outro reflete na coletividade. A partir do momento que eu deixo de cumprir com as minhas obrigações em relação a todos os impostos ou todas as leis que regem uma sociedade, eu passo a prejudicar a mim, embora eu não tenha essa consciência, eu tenho e deixo de avaliá-la, eu passo a prejudicar o outro. E se eu passo a prejudicar o outro, eu não estou dando o que é de César e, ao mesmo tempo, não dando o que é de Deus, que é a minha honestidade, o meu trabalho, o meu respeito ao outro. E aqui eu não entro no mérito de que o governo é corrupto, o governo não é corrupto, o governo não faz uso como deveria. Aqui eu entro no mérito da questão. Se eu quero que o meu governo seja justo e honesto, parte de mim ser o quê? Justo e honesto. E assim sucessivamente. E o pior é que nessa questão de Jesus, eles queriam usar a religião como o quê? Como argumento para não pagar os impostos. Bom, meus irmãos, independente de qualquer cunho político, não vem ao caso que agora cada um faz a reflexão que achar melhor, né? E cada um pense como que se está agindo diante da sociedade, como que está agindo diante do outro, como que no seu dia a dia, atendendo às suas relações, às suas obrigações, tem cumprido o seu dever cristão e o seu dever ético, segundo as obrigações humanas. Vamos elevar agora o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos pedir a Ele discernimento. Vamos pedir para Ele orientações para que as nossas condutas não reflitam em dor a outras pessoas, para que possamos ter consciência de que daqui não levamos nada e que estamos aqui com tudo que temos só emprestado, e que tudo será devolvido e que de tudo teremos que prestar contas. Então toda a avareza, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade, em benefício próprio, esquecendo que o maior dos tesouros são aqueles que cultivamos e deixamos e colocamos no céu. Então sejamos, meus irmãos, minhas irmãs, dentro da possibilidade de cada um de nós, mais humanos, mais irmãos, mais parceiros, mais confidentes uns com os outros, mais caridosos uns com os outros, mesmo diante de tantas iniquidades, de tantas desavenças, de tantas corrupções, entendamos que o nosso planeta está passando por um processo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E neste processo, quem muda não é a Terra, quem muda somos nós. Nós é que precisamos compreender a necessidade de nos aprimorarmos em todos os sentidos, em todas as linhas, em todos os caminhos, em todos os momentos, em todas as instituições que nós tivermos. Vamos ser justos uns com os outros,
e fazer aquilo que é da nossa parte, rogando que o Mestre Jesus possa levar a cada um esse mesmo compromisso, porque assim nós fortalecemos todos nós de uma forma geral. Vamos pedir também pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados. Vamos pedir pelas nossas crianças da creche. Vamos pedir por todos os médiuns, por todos os colaboradores da nossa casa e de inúmeras outras, que diante das dificuldades que se encontram, às vezes não conseguem dar continuidade em seus trabalhos. Mas já dizia Chico Xavier, tudo passa. Vamos nos ater, vamos ter fé em Cristo Jesus, vamos entregar na mão dele agora todos os nossos problemas, todas as nossas dores, nossas doenças. Vamos pedir ao Mestre Jesus, aos bons espíritos dessa falange, a falange de Pai Tomé, de tantas outras que tomam conta do nosso planeta, que possam nos abençoar com a sua presença, retirar de cada lar a dor, o sofrimento, a doença, o desânimo, que possamos permanecer juntos, unidos, em prol de uma sociedade mais justa, em prol de um comportamento que seja mais objetivo em relação à vontade de nosso Mestre amado Jesus, é que pratiquemos a caridade uns com os outros e nos respeitemos mutuamente. Vamos rogar também pelos velhos que se encontram em abrigos, pelas inúmeras pessoas que se encontram perambulando pelas ruas, em situação precária, com fome, com desalento, sem nenhuma perspectiva de vida e de sair da situação em que se encontram. Que o Pai Eterno mande até eles aqueles espíritos de luz que possam orientá-los e dar a eles forças para saírem dessa situação. Aos inúmeras pessoas que se encontram em situação de suicídio, desorientadas, perdidas, as pessoas que se encontram endividadas, que não encontram um caminho, que o Senhor possa mostrar a eles esse caminho para que consigam sanar suas dívidas e encontrar um caminho, um emprego, uma nova colocação. Rogamos também, Mestre amado Jesus, nesse momento, por todos os governantes, por todas as nações, principalmente as que se encontram em conflito, que tenham amor no coração, que relevem as suas necessidades e vejam as necessidades dos outros, que parem de agir usando o nome de Cristo Jesus como argumento para a guerra. Vamos nos amar e nos unir em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nome do vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo esse céu. O pão do Espírito da matéria dá-nos hoje, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois sua voz é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Vamos rogar a Maria, Mãe de Jesus, que interceda por cada um de nós, e possa nos dar na noite de hoje e sempre a paz, a saúde, o equilíbrio e a proteção. Que todos fiquem em paz e nas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.